Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí desse lado daí, aqui tá tudo bem. E já pedi para vocês deixarem o like neste vídeo, não se esqueçam do likezito e não se esqueçam de fazer aquela visitinha a lojaassombrada.com.br e também não se esqueçam que os ao vivo são às 9 da noite agora, por volta das 9 horas, tá? Não mais às 10 da noite, então de segunda a quinta-feira às 9 da noite pode vir que tem relato ao vivo. Belezinha? Dito isso, vamos ao relato de hoje, que é este daqui. A Mulher dos Trabalhos. É uma moça que nos conta. Olá, Ana Paula, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Quando eu morava na casa dos meus pais, ainda adolescente, mudou-se para o meu bairro uma senhora que veio da Bahia. Ela é morena, baixa, gordinha, cabelos e olhos pretos. Sempre usa saia longa e roupas bem estampadas. Como mora em uma cidade do interior de Minas Gerais, é comum que as pessoas se conheçam. Logo, não demorou para que todos do bairro a conhecessem. Vou chamá-la aqui de Marta. Não sei o porquê, mas ela sempre foi muito simpática comigo, com o meu irmão e com os meus pais. Quando ela via o meu irmão, ela queria ficar horas conversando com ele e dizia para minha mãe que ele tinha uma aura muito clara e diferente das demais pessoas, que ele era uma pessoa muito boa e diferente. E ela sempre dizia isso. Quando ficava muito tempo sem ver o meu irmão, ela sempre perguntava por ele. Bom, o meu pai, que é comerciante, sempre conversava muito com as pessoas e não seria diferente com ela. Em nossa casa tinha um coqueiro que já havia crescido o suficiente para dar frutos, mas nunca havia dado nenhum coquinho. Como a Marta veio da Bahia e lá tem muitos coqueiros, meu pai resolveu perguntar para ela se ela sabia o que poderia estar acontecendo com o nosso coqueiro. E ela respondeu o seguinte para o meu pai: pode deixar que eu vou fazer uma mistura para você jogar no pé do coqueiro todos os dias. Logo, logo ele vai começar a dar coco. E assim ela fez. Entregou ao meu pai essa mistura e ele fez como ela pediu. Borrifava todos os dias a mistura no pé do coqueiro. E não é que deu coco? E deu tanto coco que ficou perigoso ter aquele coqueiro em casa, já que ele ficava de frente à porta de entrada da casa e era um perigo aqueles cocos caírem na nossa cabeça. Teve um dia que caíram de uma só vez 24 cocos. Estávamos dormindo e fez tanto barulho que parecia que era uma guerra. Imagina, 24 cocos caindo de um coqueiro. Pouco tempo depois, meu pai teve que mandar cortar o coqueiro porque ele não vencia dar coco. Já era muito. Bom, já ficamos meio encabulados com aquela história. Oxe, misturinha boa, hein? Ficamos encabulados com aquela história, mas não demos tanta importância também. Um tempo depois, meu pai resolveu fazer autoescola. Ele já estava com mais de 50 anos e teve muita dificuldade para aprender a dirigir. Fazia o exame de rua e não passava. Não sentia que estava preparado, sabe? E cometia muitos erros ainda. Ele só tinha mais uma chance de tentar antes de perder a pauta. Já estava desanimado. Indo para casa, na hora do almoço, ele encontrou no caminho a Marta e ela percebeu que ele estava meio triste e perguntou por quê. Ele explicou para ela e ela disse o seguinte: fique tranquilo, eu vou fazer uma oração e você vai passar. Meu pai ainda riu e disse para ela: quem dera se fosse simples assim. E no dia seguinte, meu pai foi fazer o exame de rua. E não é que ele passou? Pouco tempo depois, meu pai chegou em casa com uma cara estranha, meio assustado, sabe? Achamos que ele não tinha passado. Então eu perguntei: não passou? E ele respondeu que sim, que havia passado. Eu fiquei confusa com a resposta e com a expressão facial dele. E aí eu questionei: então por que você tá com essa cara? E aí ele respondeu meio assustado:
Olha, eu não sei se eu passei de verdade ou se foi por causa da oração que a Marta disse que ia fazer para mim. Bom, depois que disse isso, nos contou da conversa que teve no dia anterior com ela. Ficamos bem assustados com aquilo, porque já tinha a história do coqueiro, né? E agora mais essa. Mas não para por aí, não. Como eu moro em uma cidade do interior, para fazer cursinho pré-vestibular, eu tinha que pegar um ônibus às 5 da manhã para ir estudar em outra cidade. Com muito custo, meus pais conseguiram uma van para eu ir, pois de ônibus demorava 2 horas para chegar lá. Eu estava esperando a van chegar no jardim que fica em frente à minha casa. Não havia amanhecido ainda e estava tudo escuro. O portão da minha casa tem várias frestas por onde conseguimos ver a rua. E eu fiquei ali esperando a van e olhando a rua através das frestas do portão. A casa dos meus pais fica próxima a uma encruzilhada. Na verdade, uma encruzilhada em forma de Y. E quando olhei para essa encruzilhada, quem é que estava lá? A Marta. Achei estranho ela estar ali sozinha, tudo escuro. Afinal, ela é uma senhora, né? Fiquei olhando atenta. No local onde ela estava, não tinha nenhuma construção. Era só grama mesmo e baixa. Dava para vê-la nitidamente ali. Ela se abaixava e colocava coisas naquele lugar e parecia fazer uma espécie de ritual. Ficou ali alguns minutos e de repente simplesmente sumiu. Isso mesmo que vocês ouviram, ela sumiu. Mas peraí, sumiu assim como um tchic na frente dos seus olhos ou você distraiu e de repente olhou, ela não estava mais lá? Bom, nessa hora eu fiquei doida. Olhei para todo quanto é lado para ver onde ela estava, mas ela não estava em lugar nenhum. Será que você viu ela ali no astral? Porque ainda era muito cedo, ela poderia estar dormindo, mas no astral ela estava fazendo um trabalho naquela encruzilhada do mundo astral. Então você viu e depois ela sumiu, porque na verdade o corpo dela estava dormindo, mas você viu o espírito dela ali fazendo seus trabalhos. Bom, vamos ver. Ela não estava em lugar nenhum. Eu fiquei com muito medo e resolvi entrar na minha casa. Vai que ela aparece atrás de mim, né? Ai, sei lá. Eu não saí de dentro da casa enquanto a van não chegou. E depois desse dia, eu só saía de dentro de casa quando a van buzinava. Mas vocês acham que parou por aí? Não! Assim como ela tinha uma certa simpatia pela minha família, ela realmente não tinha pela família da minha tia, que era minha vizinha e que morava na casa da esquina, justamente na tal encruzilhada. Desde que ela se mudou para ali, ela implicava com todos que moravam na casa da minha tia. Nos primeiros dias em que ela se mudou para o nosso bairro, ela chegou a ir à casa da minha tia enquanto os meus tios estavam trabalhando e só os filhos deles estavam em casa. Como não tinha campainha na casa da minha tia, minha prima teve que abrir o portão para ver quem era. Quando ela abriu, a Marta já começou a xingar minha prima, dizendo que eles não poderiam ficar ali, que eles tinham que ir embora daquela casa. Ela não dizia isso com preocupação com eles, sabe? E sim porque ela acha que eles tinham algo que não poderiam ficar ali. E isso aconteceu outras vezes. Ela não podia vê-los que falava algo com eles. A família da minha tia ficava com muito medo e evitava até ficar perto da Marta. Com razão, né? E por último, até o momento, o marido de uma senhora que mora no bairro morreu. Minha mãe encontrou com a Marta e comentou que estava preocupada com essa senhora, pois ela era muito unida com o marido dela. Então a Marta foi logo dizendo com um sorriso no rosto: "Ah, não se preocupa, o marido dela tá lá com ela todos os dias. Eu sempre passo na frente da casa deles, onde eles tinham o costume de ficar sentados ali no banco da varanda olhando a rua, e ele tá lá, sentadinho do lado dela. Só que ela não vê, e eu não posso falar isso com ela, né?" E a mãe ficou calada. Chegou em casa assustada e me contou aquilo. Olha, esses são os relatos que tenho da Marta até o momento. Mas muita coisa ainda pode acontecer, né? Não sei se o fato dela ter perdido o filho tem alguma coisa a ver com tudo isso, mas eu não quero saber. Um grande abraço, Ana, em breve envio novos relatos. Um beijo para você, muito obrigada. Bom,
Essa Marta, provavelmente, assim, ela tem lá sua mediunidade, né? Ela, eu não sei o que ela vê por trás da família da sua tia. Teria que conversar com a Marta e perguntar. Você não tem essa curiosidade de perguntar por que ela tanto implica com a família? Pede pra ela contar, falar o que acontece, o que ela vê por trás disso. Tem alguma coisa. Assim como, né? E ela tá lá nessa encruzilhada, eu acho que ela tava ali no astral. Então ela deve fazer algumas coisas assim, mas acho que não é questão para se ter medo dela. Ela só é uma pessoa talvez mais sensível assim, e talvez mexa com algumas coisas, mas não sei se é para se preocupar, não sei se ela chega a ser uma maledite, tá? Ou ela só é uma pessoa sensitiva. E que sabe os Paranauê aí, as misturinhas pra dar coco, os negócios assim, né? Fazer uma oração pra ajudar ali. Não sei. Então, se tiver novidades da Marta, conta aí pra gente. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!